Não é muito sentido, não. Eu tava com 33. 32? Ah, não. Não, para, não. Não, isso aí eles não vai ver como isso. Uma agenda com anotações feitas à mão pelo ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional. Segundo imagens divulgadas pela revista Veja, Está sem áudio. Alisson, não tá saindo som.
Boa noite, turma. Tudo bem com vocês? Me deem um sinal se vocês estão me Boa ouvindo agora. noite, Alisson. Tudo Boa bem? Agora noite. sim, boa Podem abrir os noite. Boa microfones. noite, Alisson. Boa noite a todos. Boa Boa noite a noite. todos. Noite, Alisson. Agora sim, tem som. Vamos lá. Agora sim. Noite, Gente, Alisson. Boa que noite, Boa difícil gente. que é noite. ficar sem som, hein? Agora Boa está sem noite. som. É, Agora está agora com sim, som. som. Tudo bem com todos vocês? Graças a Tudo Deus. jóia. Vocês Sim. entenderam Salvo o meu esse calor. primeiro exercício? Não. Conseguiram observar? Sim. Quem conseguiu observar coisas ali importantes para a profissão? Cheguei Dá para ser agora. Desconforto do paciente? perde o contato Vamos lá. do movimento, não é, o movimento não é contínuo, é circular. Ele tira da pele toda hora. E sou eu mesmo tirando, Maria Alvim. Eu imaginei. De propósito. É, eu sei. Esse é o exercício. Eu entendi. Gente, sejam todos muito bem-vindos. Antes de mais nada, é muito bom estar aqui com vocês. Deixa eu aparecer para vocês, né? Pronto, agora sim. Me veem na imagem aí, melhor, menor, maior, cada um se acertou com o zoom aí, eu acredito. Tudo bem? Muito bom. Sim, sim. Olha, nos dias de hoje é difícil iniciar alguma coisa sem som, não é? Ainda mais para uma turma de fonoaudiólogos, praticamente. A maioria é fonoaudiólogos aqui. E profissionais que atuam em cabeça e pescoço. Então, estamos ligados o tempo todo nas funções faciais, não é? Muito bem. Eu fiz esse primeiro momento assim em silêncio. O objetivo era justamente aguçar um pouquinho os sentidos de vocês. Agora nós vamos olhar isso com calma de novo, de uma forma que vocês consigam serem direcionados para o que vai trazer um pouco mais de conhecimento para nós hoje aqui, tá certo? Depois eu prometo que eu vou lendo ali o chat, as coisas que vocês estão mandando. Quem não pode, porventura não quer abrir o microfone, tá tudo certo, tá tudo bem, tá bom? Então vamos lá. Eu quero fazer um ajuste aqui de tela e já vou deixar vocês a par aqui da situação. Veja bem, eu vou dar o play de novo nesse vídeo aqui. E eu gostaria que vocês observassem, eu vou mudar um pouquinho o formato. Deixa eu descompartilhar a tela aqui. Me deem um minutinho só que eu vou fazer um ajuste aqui que vai ficar bom para vocês. Saiu a tela aí, ok? Muito bem, vamos lá. Eu fiz um ajuste aqui e vou compartilhar novamente, tá bom? Ok. Me deem um joinha aí se vocês voltaram a ver a imagem maior, tudo certo? Muito bem. Deixa eu dar o play e ver se ela se adequou. Ok. Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos uma situação de atendimento de paciente, tá? Paciente minha, e é um momento de terapia mesmo, não é um momento aqui feito para curso, não. É um pequeno momento da terapia que eu filmei para poder falar com essa paciente, para poder mostrar para ela algumas coisas importantes neste dia que eu fiz esta filmagem com ela. Tudo bem até aí? O que eu gostaria que vocês observassem é o seguinte, agora eu vou dar subsídios para vocês. Nós estamos com ultrassom, mas eu quero que vocês tenham atenção bem aqui, ó. Percebe onde eu estou passando o mouse? Só me dê um retorno se vocês veem. Ok. Vocês perceberam que isso aqui é um fio, e ali na região de trapézio tem uma bordinha. Eu afirmo para vocês, tem um eletrodo ali. Olha que interessante. Então nós temos um polo no trapézio e outro polo aqui na ponteira do ultrassom. Nós estamos fazendo ultrassom mais corrente elétrica. É a chamada terapia combinada. O que você precisa saber disso
o que você precisa saber neste momento sobre isso? Para quem conhece um pouco, para quem não conhece nada, rapidamente. Quando falamos em terapia combinada na esfera da eletrotermofototerapia, nós estamos reunindo dois recursos em um único momento. Então, o aparelho de eletro está acoplado ao aparelho de ultrassom. E aí nós fechamos o campo, assim como quem faz eletroestimulação sabe que é necessário, na grande maioria dos aparelhos e dos casos, vocês precisam de polos, vocês precisam de dois eletrodos, certo? Um canal, dois eletrodos. Aqui na nossa imagem 1, a imagem da minha esquerda, que para mim deve ser para vocês também a imagem da esquerda, nós temos o polo, um dos polos lá na região do trapézio, que eu mostrei com esse fio onde eu passo o mouse na tela, e o outro polo está aqui no meu campo de ação. O meu grande objetivo está aqui na face. Aquele polo lá no trapézio é um eletrodo grande. Ele é maior do que esta ponteira aqui. Ele é umas 5 vezes mais ou menos maior do que essa ponteira. Tudo bem. Por que que eu faço isso? A gente tem um eletrodo ali, vamos chamá-lo de dispersivo. O paciente não tem percepção ou percepção mínima lá no músculo trapézio. A maior intensidade e percepção está aqui no foco, onde o transdutor do ultrassom está acoplado. Tudo bem, turma? Então, isso é muito comum para quem trabalha com eletrotermofototerapia, isso dentro do campo da minha profissão, e a fonoaudiologia também vem aprendendo muito sobre os recursos. É interessante mostrar isso para vocês. Num momento prático, o que é que está acontecendo? Vocês vão participar agora desse momento e o que é que está acontecendo aqui? Uma transmissão de ondas ultrassônicas mais a transmissão de corrente elétrica. Em artigos científicos, em ciência, nós temos estudos muito bons, estudos de peso em grandes revistas, em melhores revistas até do mundo falando, apontando para os benefícios e as vantagens de quando usamos a terapia combinada, o ultrassom mais a eletro. Estou mostrando isso para vocês de cara, para vocês entenderem que, além do recurso ultrassom, que é o tema da nossa aula de hoje, nós temos a opção, com esse ultrassom, de realizar mais coisas. E em termos de estudos, os estudos apontam que quando realizada a terapia combinada, os efeitos são mais interessantes do que utilizando elas separadamente. Ou seja, se você tivesse feito alguns minutos de ultrassom e depois terminava sua terapia também fazendo a eletro. E neste caso aqui ainda é possível atuar com o ultrassom, a eletro, mais os seus exercícios miofuncionais. Nada impede. A terapia não precisa ser estritamente uma terapia passiva, só o aparelho agindo. Ela pode sim ser uma terapia dinâmica. Olha que interessante que fica esse pacote. Eletro, ultrassom e exercícios miofuncionais. É isso que você pode oferecer para o seu paciente. É uma das situações hoje mais avançadas de terapeutas que já têm na bagagem o uso de recursos. Talvez você tenha eletro apenas, não tenha ultrassom ainda, ou você tem os dois, ainda não sabe trabalhar bem com os dois acoplados, ou você não tem nenhum, não importa. O importante aqui é conhecermos e já irmos visualizando, entendendo estas possibilidades que podem e vão fazer muita diferença também nos atendimentos de vocês, caso vocês também estejam trabalhando ou tenham o desejo de trabalhar com um agrupamento de recursos dessa forma. Não é uma mistura aqui aleatória, tá, pessoal? Eu estou falando de um caminho bem longo, bem trilhado dentro da minha profissão, onde os recursos dos agentes físicos são estudados e a somatória de alguns recursos também, elas são muito estudadas devido aos seus efeitos fisiológicos, às suas proximidades, às suas possibilidades de complementação e potencialização. Então, agora vocês vão participar de fato. Eu vou ativar de novo aqui, dar o play no vídeo,
E vocês vão observar não só o campo onde eu deslizo e tem gel, vocês vão observar a distância onde a inervação está cumprindo o seu papel nesta M-face. E se quiserem até arriscar daqui a pouco uma hipótese diagnóstica, podem escrever no chat ali, a hora que a gente abrir o microfone novamente, vocês podem falar também. Tentem visualizar e entender um possível diagnóstico. Mas, além disso, observem o efeito que o ultrassom e a corrente elétrica provoca à distância. Na verdade, vocês vão ver o pulso elétrico provocando algo à distância. Porque quando aplicamos o ultrassom, você não observa efeitos, assim como o da eletro. Ele separado, não. Mas a eletro, quando passa e é captada pela inervação, dependendo da intensidade, ela provoca reações que vocês podem observar na pele. Então, dica: observem lábios, observem a região de modíolo, observem o mento e vamos pensando, vai registrando aí o que é que você consegue captar da estimulação. Durante o trabalho, eu tiro a manopla e coloco de novo justamente para facilitar a visualização. Então, atenção lá, turma. Oi, Alisson, Pois não, tudo bem? tudo. Esse vídeo ele é de quadro a quadro, de quadro a quadro, ou ele é contínuo? Ele é contínuo, deve ser a sua internet ali que está É, segurando um pouquinho, tá? tá certo. Tranquilo, obrigado. Vocês viram que eu fui colocando o mouse, induzindo ali uma observação para vocês? Tudo bem? Eu gostaria de ouvir alguns de vocês. Quem observou alguma coisa, pode falar, por gentileza? Oi, Alisson. Eu Oi, acho que eu percebi uma contração, percebeu. Perfeito. tá? Em qual região você observou? Orbicular do lábio, Orbicular, né? E em região de bucinador, de bucinador também. é. Quem mais? Aí Alguém foi. mais? É. No mento também. No mento, muito bem. O mento também aconteceu uma certa contração. Conseguiram observar? Sim. Alguém conseguiu Paralisia observar um pouco de facial. movimento no masseter? Perceberam? Sutil, não é? Sim, Vocês já sutil, têm bem alguma Muito, sutil. hipótese? é muito fininho, né? É, Muito delicado. Eu bem tenho uma delicado. hipótese, paralisia facial ou É. pós-cirurgia ortognática, não. Quem mais? Acho que mais para paralisia facial, Nazaré. Eu noto um pequeno desvio, talvez, na figura É. da É, direita, né? né? No naso Boa! No geniano, né? filtro, No né? naso, no filtro, Isso, no naso filtro. geniano. Me parece que o lado esquerdo da face está mais. Ai, Hum. vou falar besteira agora, tá? Parece que ele está um Vai. pouquinho maior, como se estivesse repuxando mais e o outro mais inativo. Existe uma Acho. contração maior de um lado. Isso, exatamente. Bem observado, bem observado. Vamos lá, então, chega de suspense, vamos ver o que está acontecendo aqui. Realmente,
Ah, Maria Nazaré acertou, é uma sequela de paralisia facial, tá? Paralisia facial. Isso, uma sequela. Mas vocês observaram que esse trabalho com a eletro e o ultrassom, ele já estava me servindo de diagnóstico de uma capacidade de observar ramos em atividade, mesmo sem uma eletroneuromiografia. Se você tem uma corrente elétrica na mão e vai trabalhando com ela nos ramos nervosos faciais, se algum apresenta atividade já de retorno, de reconstituição, de recuperação, você vai observar movimentação nos possíveis dermátomos, nas áreas inervadas por estes ramos nervosos. Então, isso é bem interessante. Serve como um diagnóstico ali na hora do trabalho e também já como a pontuação de onde eu posso incentivar movimentos, funcionalidade. Então, através disso, eu sei que é possível eu tenho um retorno muito bom me dizendo, olha, você pode trabalhar as expressões para a musculatura abaixo, na região mental, abaixo dos lábios, nos próprios As lábios, mímicas, né? As mímicas. bucinador. Aí você começa a ver uma gama aberta, as mímicas, a funcionalidade geral. Por isso que eu disse, aqui não é uma terapia que fica estritamente passiva. Vocês observaram ela em um momento passivo para facilitar a visualização. Mas a sequência desse trabalho na sessão, ela segue sendo impulsionada pelo meu visual e meus critérios de desenvolvimento com o paciente. Então, se eu desejo com esse paciente uma ativação de músculo risório, se eu quero trabalhar isso, fácil. Você estimula o ramo que está provocando a movimentação em risório e já facilita para o paciente, solicita a participação dele com o exercício. Então, olha que legal que vai ficando, vai completando a situação. Então, para vários exercícios, para vários movimentos, várias funcionalidades compartimentadas ou em bloco, você pode realizar exercícios mais complexos. Você tem um aparelho na tua mão mega proprioceptivo. Não estou falando aqui agora do ultrassom em si, mas a possibilidade do ultrassom se tornar um eletrodo móvel. Juntamente com os efeitos do próprio ultrassom, que podem ser efeitos térmicos e efeitos não térmicos. Aí cabe ao profissional julgar esse momento, se deseja aquecimento ou não. Aí tem essa forma de trabalho, para quem já conhece um pouco de ultrassom, sabe que nós temos modos de trabalho onde ele aquece e modo onde ele não aquece. E quem já fez um curso de ultrassom, quem já esteve na aula, quem já participou, eu sei de vocês aqui que vários já fizeram, vocês sabem que os efeitos não térmicos, eles são bem poderosos, muito mais do que o próprio aquecimento. Então nós temos aqui uma junção de recursos para potencializar a funcionalidade. Olha que interessante isso. Então isso facilita muito o nosso dia a dia. Ver como um espectro de diagnóstico que o ultrassom com a corrente elétrica te auxilia. Em muitos casos, o paciente tem a percepção no local, uma percepção álgica que vai te dizer, olha, esse é um ponto focal de lesão. O paciente vai acusar quando você passa o ultrassom em algum ponto. Olha, aí é mais sensível. Aí é por efeitos da própria onda mesmo ultrassônica. Olha que interessante. Eu vou me abastecendo da informação elétrica e ultrassônica e já aproveitando isso como terapia, porque vai tratando. Conforme a fase que esse quadro se encontra, eu vou tratando. E juntamente com isso, poderíamos somar aqui neste primeiro vídeo exercício. Aí você entra com a funcionalidade. O paciente tem uma propriocepção local, tem efeitos fisiológicos que você promove tanto com a eletro quanto com o ultrassom e ainda a funcionalidade. Quem levantou a mão ali, que eu vi uma mãozinha subindo? A Nazaré, por gentileza, pode falar. Alisson, no caso que você usou, né, a gente já sabe que no caso que você usou o ultrassom, né, é, primeiro eu gostaria de saber que o ultrassom a gente vai pensar também nas fases,
como a gente pensa no eletro, né, na eletroterapia. E quando você coloca ele como se fosse pontos, a tua percepção aonde foi a inervação, ocorreu os estímulos, ou ali onde você estava fazendo, eu percebi, não sei se foi, você fez proposital, né? Mas Isso. assim, quando você ficou usando o ultrassom, né, na mão, aí eu imagina, a caneta forma, ele está como um ponto, igual as canetas formam do elétron. Certo. Só que com um adendo a mais, não é só o elétron, tem ainda o potencial do ultrassom. Quando a gente Exato. pensa em ultrassom, a gente vai pensar também nessa fase, ou a gente vai pensar naquele protocolo de início de inflamação, tempo de agudização ou não? Como é que é? Eu Joia, fiquei muito em boa pergunta. dúvida. Muito boa sua pergunta. Vamos em duas partes aqui para esse momento. Quando você me perguntou ali dos pontos, aonde realmente tem pontos em que provoca mais a resposta neuromotora, são pontos motores mais ativos na face. Se você estiver com um quadro no seu consultório, e aí você vai com o aparelho e está passando em uma região que tem, pelo tamanho do cabeçote, que é um cabeçote pequeno, mas nessa região da face você pega mais de um ponto motor com esse tamanho de cabeçote, tá? Mesmo com um cabeçote de 1 centímetro quadrado, que é pequeno, você vai pegar 2, 3, 4 pontos motores. Isso é muito bom, porque você sabe que naquela região é uma região de melhor ativação, é onde você pode ficar um pouco mais de tempo com o equipamento. E, se você estiver trabalhando com um ultrassom pulsado, em uma energia aceitável, você pode parar o transdutor por alguns segundos ali e provocar a estimulação. Muitas pessoas arrepiam o pelo ainda dizendo que não pode parar a ultrassom em momento algum, e isso não faz sentido, porque eu preciso entender que energia que estou trabalhando. Tem energia que eu posso ficar com o ultrassom parado o tempo todo, mas tem níveis de energia que eu não posso parar ele em momento algum. Então, utilizando uma energia menor, um nível pulsado, onde eu posso com segurança parar o ultrassom, sabendo que não tem nenhuma lesão aguda nessa região, eu posso, em um determinado momento que encontrei um ponto motor e uma resposta legal lá no lábio inferior, por que não? Não aproveitar esse momento e realizar um exercício miofuncional com o incentivo da corrente elétrica e ultrassom naquele ponto? Posso, de fato, eu posso fazer isso. Essa é uma parte ali que te chamou a atenção, os pontos que movimentavam mais, não foi? A segunda parte da sua pergunta vem de acordo com a questão de como eu penso com o ultrassom em fases da recuperação, da reabilitação. E você pontuou muito bem. Existe o momento agudo, que é aquele momento inicial, os primeiros dias pós uma lesão, que você sabe que houve morte celular, que você visualiza processo inflamatório, enfim. E tem fases, fase subaguda, fase crônica, tem momento em que você quer remodelagem. Imagine uma cicatriz, vamos facilitar o entendimento. Imagine uma região com uma fibrose já, um momento um pouco mais tardio, e você quer funcionalidade e passando por aquela região que você nota na palpação que está fibrosa, você pode usar mão de um ultrassom regulado para esta situação fibrose, para facilitar a quebra, a organização de colágeno tecidual, a maturação final desse tecido nesse processo de recuperação. Então, resumindo esse entendimento, é importantíssimo que nós terapeutas tenhamos o melhor entendimento possível sobre o que é que esse paciente apresenta nesta fase. No caso deste vídeo que vocês viram, é uma paciente tardia pós paralisia facial, uma sequela. Veio para mim já depois de uma reabilitação toda e não conseguiu alcançar os objetivos dela, cansou-se de fazer muita terapia, parou por alguns meses, depois retomou. Nesta retomada, ela veio para mim. Então, ela veio uma paciente tardia, já bem estabelecida, recuperou muito da funcionalidade. É claro, veio apresentando assimetria, mas com a funcionalidade geral muito boa.
tá? E essa paciente queria mais. Então, nós fomos trabalhando para construir um pouco mais de simetria, melhora sensorial, porque essa paciente queixava-se muito de dor nessa hemiface, tardiamente, e muita sensação de tensão. Então, no dia da avaliação, era até interessante ela dizendo assim, ó, basta eu ficar nervosa que a minha paralisia fica muito mais visível. Olha que interessante. Então, nós fomos trabalhando com energia para uma situação crônica. Vou dar aqui para vocês um spoiler desse tratamento, que eu não posso me delongar muito também, mas faz parte aqui do momento e é importante. Imagine essa face aqui com movimentação praticamente em todos os músculos, de toda a mímica, ela tinha movimento nessa época aqui. Porém, movimentos um pouco mais restritos, alguns já em atitude pré-tensional. Então, o objetivo aqui foi, neste dia, diminuir esse estado de tensão, de mobilidade limitada, porque ela tem movimento, tem contração, tem tônus, mas perdeu a capacidade de soltura, de relaxamento da estrutura, entre aspas, de normotônus. Então, nós estávamos trabalhando com esta finalidade, tá? E esse momento aqui foi um momento que eu estava ainda calibrando o equipamento, por isso que não havia nenhuma participação da paciente ativa, porque eu calibrei o equipamento e solicitei para ela, olha, eu preciso trabalhar com você em um nível de percepção médio. Eu não quero, assim, não estou sentindo nada e também não é interessante a eletro agarrando demais. Então, esse momento eu calibrava a eletro. O ultrassom já estava calibrado para uma situação alívio de tensão, tá? Esse era um ultrassom pulsado, tinha um nível de energia razoável que provocava um pouco de aquecimento, tá certo? Então, nós tínhamos aí este cenário nesse dia. Veja quanta possibilidade. Tinha alguma cincinesia? Esta paciente ela veio com cincinesia, sim. Ao sorrir, o olho fecha um pouco mais, tá? É aquela clássica, tá? Dá para dá para classificar assim em termos de uma intensidade de leve a moderada essa cincinesia, tá? Não chegava a atrapalhar a funcionalidade dela no dia a dia, mas a incomodava muito nas questões sociais relacionadas tanto ao trabalho dela quanto ao lazer, quando ia, por exemplo, simplesmente tirar uma foto com alguém do trabalho, uma reportagem lá onde ela trabalha, ou em um ambiente mais descontraído, uma foto com os amigos. Então, uma das queixas, uma das partes da queixa principal dela era esta. Eu não me sinto à vontade. Então, olha aí o objetivo para a terapia: trazer esta possibilidade de novo, tá? Então foi este o cenário nesse momento aí. Alguém mais quer perguntar alguma coisa? Fiquem à vontade, vamos debater um pouquinho ainda neste vídeo aí. Deixa eu dar um minutinho para vocês. Quem quiser abrir o microfone. Estão me ouvindo bem? Tudo certo? Tudo ok? Quem gostaria de perguntar alguma coisa? Alisson, Oi, Vânia. tudo bem? Qual a Tudo. causa da paralisia dela? Esta paciente, ela, no relato dela, ela passava por um momento de uma fase de estresse, tá? Considerável, e não houve aquela história clássica, tomou um choque térmico, esse tipo de coisa, foi tomar sol, não, ela foi espontânea numa fase, num momento da vida dela, que ela passava por uma situação psicológica mais difícil, tá? Questões de trabalho, entre outras coisas. Então foi esse aí acho que o gatilho, porque ela não, durante essa fase eu não acompanhei, tá, Vânia?
não tive acesso a exames, perdeu-se ali no tempo, porque ela veio bem tardia para mim, ela veio para lá de 1 ano já com a sequela. Uhum. Então perdeu-se aí no meio do caminho aí, não consegui coletar tudo muito claramente. Mas uma paralisia clássica ali, tá? Periférica, que apareceu, né, dessa forma que eu falei para vocês, insidiosamente, e a recuperação também não foi uma recuperação fácil, não. Foi muito trabalhosa e ainda há um pouco de cincinesia, há a presença de uma sequela ali, muito relacionada a essa causa principal, que foi o estresse, que ela passava na época. Então, hoje Uhum. ela recorda que Ela está quando em entra atendimento ainda? está em atendimento ainda. E nós Uhum. estamos evoluindo ainda, por incrível que pareça. Um pouco mais devagar do que se esperaria, mas tão tardio assim, é, estamos no lucro, né? Muito no lucro. Alisson, queria até te relatar uma coisa que, assim, a paralisia, uma paciente que ela teve, e estava de alta, mas essa alta, né? Ela, na verdade, a gente dá uma alta, mas com orientação, sempre estando em contato, aquelas coisas. Então, assim, o emocional desencadeava nela essa sensação que ela ia entortar tudo de novo. Você acredita? E aí, teve uma vez que ela me ligou, Nazaré, vai acontecer tudo de novo. Eu falei, calma. E fiquei no telefone horas, conversando, fazendo ela fazer os movimentos, pensar, desviar a atenção. E aí ela não teve nada. Então ela falou, meu Deus, eu estou construindo a minha própria paralisia. Foi inacreditável, Alice, como o emocional, nesse sentido, mexe Impacta, muito. E impacta. se veio pelo um estresse, o emocional, provavelmente enquanto não tiver uma mudança de comportamento para que ela melhore isso também, as coisas vão acontecendo muito lento, né? Para poder melhorar. Exatamente. Inclusive assombra, o medo assombra de uma recidiva sempre que se depara com uma situação mais difícil, tá? Pois não, quem levantou a mãozinha? Oi, Alisson, foi eu. Oi, É, Eli. eu estou pensando assim, no caso da paralisia facial, em que momento ou em que lado a gente usaria ultrassom com efeitos térmicos? Seria no lado somente da contração? Ou ele Não, ajudaria no lado mais flácido? essa utilização do equipamento, o que mais determina é a mão do terapeuta ali, a avaliação dele, a tua palpação, tua visualização, sua avaliação. Então, se Uhum. naquele momento, naquela sessão, você entende que o lado bom, entre aspas, o lado bom está em uma situação de trabalho muscular acima do que você deseja para a sessão. Se fosse esse caso para mim, eu já entraria nesse lado bom com um aquecimento para me ajudar. Eu trabalharia entre 10 a 15 minutos de exercitação para esta situação e somaria o ultrassom dentro do tempo cabível ali para a situação, porque tem um cálculo para isso, tem ferramenta para isso, e encaixaria para facilitar esse equilíbrio. E aí sim direcionar a outra porção da terapia, focando no lado afetado, enfim. Seria essa a minha, o meu direcionamento, me entende? Uhum, Então, nada vem como protocolo, tem que ser assim. entendi. O que tem que ser eu, terapeuta, você, terapeuta, avaliar, entender o processo. Aí você entra com o recurso e sabendo o efeito do recurso, você será muito mais assertivo Sim. em termos de entrar com ele. Se pensar apenas em efeitos de calor do ultrassom, a tua vida fica muito fácil. Fica muito fácil. Você sabe os benefícios que um aquecimento traz, e pode entrar com tranquilidade. É claro, quando é que eu não vou entrar com aquecimento? Numa situação em que não pode pôr calor na região. Aí não é nem a questão se pode ultrassom ou não, a questão é, pode aquecer essa região agora?
É saudável aquecer agora? Porque tem aquele momento em lesão clássica, vamos pensar, né? A lesão clássica, ela dita. Início de lesão é resfriamento. Eu não quero presença de edema, eu não quero flogose, eu não quero aquele calorão no local, eu quero resfriar. Então, pensando em ultrassom calor, é tudo muito fácil, porque é muito conhecido hoje efeitos do calor, nós sabemos com facilidade, com tranquilidade. O que nós temos um pouco de dificuldade, às vezes, é definir-se. Poxa, será que já dá para entrar com calor? Aí sim, aí tudo bem. Essa dúvida ela é saudável, tá? Ela deve existir mesmo, tá bom? E pensando em Obrigada. efeitos não térmicos, os efeitos humorais que o ultrassom traz, que são efeitos fisiológicos fantásticos, eu digo para você, aí sim você tem uma outra indução de pensamento, porque você vai trabalhar nesse nível aí, dose, quanto de dose. E o raciocínio ele pode começar muito simples. Ele pode começar assim: o quanto esses tecidos hoje aguentam receber as pancadinhas do ultrassom? Vamos pensar em pancadas. Não uma batida, uma pancada mesmo. Entendam, são milhares de microvibrações que atritam muito sutilmente o tecido, você não percebe isso, porque é altíssima frequência, mas isso vai provocar efeitos até a nível hormonal nessas regiões trabalhadas com ultrassom. Aí sim a coisa fica bem interessante, tá? Respondido? Sim, Oi, não? sim, obrigada. Eu tirei o som e depois não consegui colocar. Joia. Desculpa. Vamos lá. Posso seguir Alisson, então, pessoal? Alisson, só um instante, eu tenho uma dúvida. É Claro, vai lá, ultrassom, a Nazaré. dúvida no ultrassom mesmo. Fecha, vamos lá. Quando você colocou a técnica combinada, eu imagino que o ultrassom terminou primeiro que, desculpa, o eletro terminou primeiro que o ultrassom. Ou foi simultâneo? É isso que eu quero entender, porque eu ainda tenho dúvida nisso. Na hora da Simultâneo. programação. Simultâneo. Trabalhei simultâneo. A Ah, dúvida, você vai, como você já tem um pouco de caminho, você vai resolver fácil. É que assim, ó, quando a gente programa, pessoal, para todos, tá? Quando nós colocamos o ultrassom e aí a gente quer também a corrente elétrica agindo, normalmente nós colocamos eles simultâneos, ou seja, se for programado 9 minutos de ultrassom, porque aí é o, a organização, a programação do ultrassom quem manda. A eletro entra em auxílio. Mas tá. existe um momento que você termina a dosagem do ultrassom e você quer continuar com mais tempo com a eletro. Tudo bem, sem problema algum. Você pode continuar com o equipamento de ultrassom, ele vai parar de emitir o ultrassom, mas vai continuar emitindo a eletro. Ou você pode simplesmente parar esta aplicação e entrar com a eletroclássica, 2 polos de eletrodos, que é entrar com a caneta, forma pontual, e continua mais X minutos de acordo com a sua necessidade terapêutica, sem problema algum, ok? Sem problema algum. Porque muitas vezes, Nazaré, a minha região de ultrassom que eu desejo, ela é pontuada, eu quero só naquela região. Mas a eletro eu quero estender mais, uma distância maior, então você pode separar depois também. Quando você consegue reunir as duas dentro de um tempo único e já foi suficiente tanto de eletro quanto de ultrassom, olha que legal, você já matou 2 coelhos com uma paulada só, tá certo? Muitas vezes você pode terminar o ultrassom e você deseja continuar a exercitação mais a eletro. Um trabalho proprioceptivo ou um trabalho de eletroestimulação mesmo, você quer um pouco mais de dose na eletro e tonificação com a eletro, mais exercícios que você tem na sua bagagem aí, tranquilamente, é só continuar com o trabalho, tá? Sem problemas. Ô, Alisson, qual o tamanho Sim. da era desse transdutor? Este azul que vocês estão vendo é o meu aparelho antigo, tá? Na verdade, eu já vendi ele. Eu comprei um outro com a manopla igual. No caso, esse azul aqui, até esta fase da empresa, ele Hum, vinha com uma era de 3 centímetros quadrados. tá.
O que eu comprei agora, adquiri, ele é um pouquinho menor aqui o diâmetro, mas a era lá dentro ela é menorzinha ainda, ela é de 1 centímetro quadrado, é um pouquinho menor, tá? Hum. Quando a gente olha, pessoal, essa parte metálica aqui fora, essa parte metálica não é o tamanho efetivo da área de radiação, irradiação, tá? Lá dentro tem um tamanho de cristal que pode ser bem menor do que. Normalmente ele é menor do que essa casca por fora, ok? Para ser organizado lá dentro, para caber lá dentro. E muitas vezes o tamanho é bem diferente do cristal que está lá dentro para a porção metálica que está fora. Mas isso é um dado bem simples. A gente olha na etiqueta do equipamento e você já verifica, ele vem com o dado ali bem certinho para você. Daqui a pouco eu vou mostrar uma imagem desse set de aplicação montado aqui. Eu deixei montado aqui hoje e vou puxar uma câmera em cima aqui para vocês olharem, tá bom? Aí vocês tiram um pouquinho mais de dúvida. Moisés levantou a mão, pode falar, Moisés, por gentileza. Sim, Alisson, é só relembrando, é essa questão da corrente de acordo com o objetivo, ou usa TENS, ou FES, sensorial, ou premotora, dessa maneira, não é? Você determina o objetivo que você quer com a eletro, tranquilamente. Não há protocolo estático aqui, tá, Moisés? Isso aqui é o legal. É raciocínio, é desejo do terapeuta moldado para o equipamento. Você faz o que você quiser, né? Praticamente o que você quiser. É claro que algumas coisas vão te limitar, talvez você não consiga fazer perfeitamente o que você quer, mas eu disse essa frase para você entender que você tem muitas possibilidades. Você organiza isso mais próximo do teu ideal, tá? O real que o equipamento, a montagem vai te dar, o mais próximo do que você está idealizando ali com o paciente. Isso que é gostoso porque é dinâmico, tá bom? Então, sim, É, se você deseja, num determinado momento, trabalhar uma modalidade elétrica chamada FES. Eu quero exercitação funcional. Seu aparelho de elétron vai ser calibrado para exercitação funcional. Em contrapartida, numa outra situação, esse paciente pode apresentar um nível de tensão nessa região que dificulta a, a funcionalidade. Então, você quer combater antes de treinar funcionalidade com ele, você deseja melhorar a flexibilidade dessa região. Então você vai organizar, junto com o ultrassom, a corrente elétrica para uma normalização de tônus, uma adequação de tônus, que entre aspas a gente chama de um relaxamento muscular, certo? Então aí sim, é isso aí, é esse o caminho. certo. Aí, Alisson, fazendo uma extensão, eu fiz a formação da terapia do zumbido, né, para começar a Uhum. entender um pouquinho essa área do zumbido, porque está muito correlacionada com a motricidade orofacial, né, porque existem dois tipos, né, somatosensorial, o zumbido vindo por uma questão somatosensorial ou por uma perda Certo. abrupta da audição. Então, no caso do somatosensorial, que é a maior porcentagem dos casos, né, que acontecem, o ultrassom seria mais um recurso para essa questão somatosensorial ou seria uma volta muito grande para o objetivo, já que o laser ele é bem mais a literatura traz que o laser é bem mais efetivo, dá uma resposta mais rápida. O ultrassom também teria essa possibilidade de estar auxiliando no zumbido ou seria uma volta muito grande para daí a gente conseguir o objetivo? Olha que pergunta boa. Eu acredito que você falou muito bem. Eu acho uma volta grande, grande, exceto se você tem especificidades. Por exemplo, existe algum, a pergunta é, pode existir algum componente relacionado a ATM para este paciente de zumbido? Sim, Pode. somente Então sim. aí essa entrada focal com ultrassom em ATM, masseter ou a própria articulação, se houver disfunção, aí você está com a faca e o queijo na mão.
Porque aí a volta não é grande, aí você foi específico. Agora, olhando o todo de uma face, olhando esse quadro amplo, como você colocou, você mesmo já respondeu, é uma volta muito grande. Você precisa ir definindo o recurso abrangente, o recurso de média abrangência, o recurso mais focado, que pode ser mais potencial. Exemplo, quando você coloca, o laser tem relatos de maior efetividade numa situação X. Perfeito. Se pegarmos uma situação Y como uma ATM, você não tem uma maior efetividade trabalhando hoje com os recursos, os agentes físicos que nós temos, a nossa disponibilidade. Se você trabalhar só com laser, é como se você estivesse fazendo um almoço só com arroz, só com algum componente. Entende? Nós temos recursos para fazer uma refeição. Pega essa metáfora. Terapias Então é isso que a combinadas. gente precisa Terapias entender. combinadas, né? Exatamente. Hoje eu escuto, eu ouço assim muitas pessoas com receio dos recursos, e assusta um pouquinho a tecnologia às vezes, não é, pessoal? Assusta um pouco, aí você começa a olhar, você que é um profissional de raiz, sempre tratou no braço, na mão, recursos mais simples, nada errado. Tudo bem, tudo ótimo, porque você tem uma base, uma estrutura gigante. Quando entra os recursos mais avançados, e não é que esses recursos nossos são novos, não, tá? Esses recursos já têm cabelo branco. Então nós precisamos trazer, porque os efeitos que promovem, o nível das pesquisas, a coisa avançou tanto que o entender dessa combinação, sem fazer uma salada de qualquer forma, tá? O entendimento desta combinação traz para você pesa sobre você que você é um profissional, um terapeuta diferenciado. Não tem jeito, você passa a ser reconhecido assim, porque dominar mais recursos é realmente fazer não só uma refeição, mas é um banquete. Você consegue lançar mão de muito mais coisas em cada detalhe. Muitas vezes são 5 minutos, 10 de terapia que você incrementa com algum recurso e faz a diferença maior. Acho que vocês entenderam o que eu estou dizendo, né? Sim. Tá Não, bom? perfeito. Maravilha. Obrigado, Alisson. É isso. Vamos Alisson, orar esse segundo eu vídeo? trabalhei aí um paciente com ultrassom na ATM, em Uhum. disfunção da ATM. Foi fantástico. É Eu nem excelente. pensei que eu conseguisse fazer o que eu fiz. Então, É assim, eu ia excelente. até falar com você sobre isso, não deu tempo, né? Mas realmente, olha, o ultrassom, te falei que eu não estava usando quase, né, na última Sim. reunião que nós tivemos. Nós Agora ainda. é assim, acabou. Tá lá no consultório, eu não saio mais com ele, sem ele. É Viu? muito, muito bom. Quando você toma propriedade, se instala contigo e aí foi, tá? Olha Dando, só, dando um nós vamos gancho, trocar figurinhas sobre esse caso ainda, tá? Eu viu, vou te chamar Alisson? um. Só dando um gancho que a Nazaré falou, Sim. eu também atendi um paciente com dor ATM direita, ela só tinha dor aqui. E eu fiz 3 sessões de ultrassom e ela nunca mais teve dor. Olha aí. Isso é Foi comum muito acontecer, bacana. tá? Foi Não entre é nenhum 90 milagre, não. São e situações que são clínicas, são de rotina. Desculpa te cortar, Moisés. Conclua, por favor. Foi agora entre novembro e dezembro, e foi muito bacana, porque aí ela acabou o ano assim muito bem, né? Sem dor, né? Com um pequeno desvio, que Olha, aí a gente já está corrigindo, mas super tranquilo, e principalmente por causa do ultrassom. Eu acredito que foi o ultrassom que ajudou muito ela. Dando um complementou gancho na que a terapia, Nazaré falou. com Tem uma certeza. pergunta aí que eu vi sem querer, se você pode fazer o laser e o ultrassom. Sim, inclusive tem Claro que sim. equipamento hoje, eu recupero o nome dele. Ele é um equipamento de ultrassom já com a emissão de laser no próprio cabeçote, tá? Então pode sim. Nesse caso aqui, que você talvez não tenha esse equipamento ainda em mãos, e também não é o melhor, tá bom? Não é o melhor, porque nós temos um pequeno problema aí que é o seguinte: a emissão, a irradiação laser, ela tem critérios bem específicos. E quando você imagina o laser girando com um cabeçote, você está fazendo um laser varrendo a estrutura. E aí há uma dificuldade tamanha em
dose. Como controlar a dose do laser ali, tá? Isso tudo está bem em estudo ainda, está rodando, rodando. Eu não tenho o aparelho ainda, porque eu estou aguardando as cenas ainda dos próximos capítulos e olhando isso com calma, tá? Por quê? Por conta desta deposição da energia laser. Agora, o equipamento separado, você trabalha com o seu protocolo de laser tranquilamente e, se é necessário na sequência, se você desejar entrar com ultrassom, uma terapia combinada, vai tranquilo, não há barreira para isso, tá? Eu digo para você, faça a opção do laser primeiro. Depois você entra com recursos como ultrassom. O ultrassom trabalha um agito, uma mecânica interna de tecido que provoca muito as questões de líquidos locais, de estrutura de tecido local, tá? E eu acho interessante entrar com o laser antes, para que as células naquele estado inicial se capacitem, absorvam essa energia e aproveitem até melhor. Você tem um aproveitamento melhor do trabalho que vai fazer com o ultrassom, ainda mais se for fazer um trabalho dinâmico, onde você exercita junto. Então é melhor exercitar, por exemplo, muitas vezes depois de aplicar o laser. Tem casos que não, tem casos que você vai exercitar e no final você entra com um laser como quem quer organizar um pouco a fogueira que você mesmo criou. Existe terapia que a gente trabalha bem, que a gente é, exige muito do paciente. Muitas vezes você pode reservar o laser para o final da terapia ou uma outra terapia que vá desacelerando essa parte que foi mais pegada durante a tua sessão, tá? Então, o pensamento é por aí. Vamos lá. Observem esta segunda imagem, agora com um pouco aliás, um volume de informação muito bom. Vocês vão, com certeza, observar coisas diferentes. Vamos lá. Não é só porque eu quero agora, ele não quer iniciar o vídeo. Mas vamos lá, gente. Segura aí que a coisa vai. Deixa eu descompartilhar e compartilhar novamente com vocês. Vamos ver se funciona. Um instante. Deixa eu atualizar a nossa tela aqui. Um instantezinho só. Vamos lá. Ok, eu acho que agora vai dar tudo certo. Compartilhando novamente. Play. Ok, pessoal, observem. Observe a região de lábios. Olha o filtro. Olha a região inferior, mento. Percebem que ação interessante do mentual? Olha o filtro ali, ó, orbicular, desvio. Ou seja, existe contração dessa região, desta hemifácie, existe movimento. Porém, tem restrição. Tem um componente tensional nesta hemifácie. E vai muito bem o ultrassom com eletro nesta situação. Perceberam? Vou rodar mais uma vez. O paciente chega para você e você tem dúvida do que há de funcionalidade. Olha que legal, numa primeira sessão você observando tudo isso. Imagina o leque de possibilidades que já te abre terapeuticamente falando aí, para exercitação, para mobilidade, flexibilidade, assim por diante. Então isso nos ajuda muito. Deixa eu evoluir um pouquinho com vocês aqui. Olha só. Também é um caso de paralisia. Vou adiantar para vocês agora. Vamos desse lado aqui primeiro. Observem.
Vamos procurar o ponto motor, olha só. Olha lá. Percebam aqui, ó. Ali tem um ponto motor, ó, em ação. E é uma sequela de paralisia muito tardia também. Vamos lá embaixo, olha só. A elétrica está fazendo essa sacudidela aqui, tá? É a frequência que eu utilizei. Observem, ó, o transdutor balançando, isso é por conta da eletro, tá? Mas agora olha aqui, ó. Olha só. Olha a ação muscular. Ponto motor, ativação, possibilidade terapêutica. Certeza que eu vou trabalhar essa região. Olha lá, ela vai sorrir, ó. Olha que legal. Quando essa paciente chegou tardia, para mim ela não tinha movimento algum, tá? Foi a eletro, ultrassom, exercitação, terapia combinada que trouxe esse retorno para ela. Olha lá. Olha o eletrodo dispersivo, onde está? Lá no trapézio. Ela não sente nada aqui. Porém, pessoal, algumas regiões do platisma acionavam. E nós sabemos que numa paralisia é importantíssima, extremamente importante você trabalhar a soltura, trabalhar toda essa região até a cintura escapular. Quem tem terapia manual desce na paralisia facial, trabalha toda essa estrutura, né? E a corrente elétrica vai te dando indícios, vai te mostrando muitas vezes ações. O platismo é um dos primeiros que salta aos olhos ali. Vamos observar um segundo momento aqui, ó. Olha lá, ó, como escapa, ó. Ela tenta insuflar, mas não consegue muito. Perceba o início novamente. Olha só. Olha o tamanho do desvio. Alisson, na hora que você está passando o ultrassom, você pede para fazer o movimento ou Esse não? momento. Isso foi espontâneo? Saiu o áudio para vocês ou não? Do vídeo não saiu Não, áudio? Baixinho? não. Não, eu vou comentando com vocês. Eu tô pedindo para ela aqui, ó. Vamos iniciar novamente. Esse momento eu pedi ar na bochecha para ela. E ela trouxe, só que escapou. E aí eu fui dando orientação para ela. Olha, se escapar não tem problema, continua tentando. E fui trabalhando com ela. Em determinados momentos, ela cansa, ela relata que não consegue, mas esse é o trabalho. A propriocepção que o equipamento traz juntamente com a corrente vai auxiliando ao entendimento dessa nova, dessa estrutura, essa situação nova, tá? Você pode induzir o movimento, né? Claro. Olha lá, ó. Sorriso, pedi para ela, solta, relaxa. Ó, ela vai insuflar, escapou uma vez, mas menos. Eu tenho uma corrente aqui, pessoal, em 5 Hz, tá vibratória, dando propriocepção para ela do local, onde firmar, onde apertar. Ó, mais uma vez. Ar, segurou, distribuiu. Alisson, pós AVC, eu posso ter um raciocínio mais ou menos em relação à técnica combinada? Eu vou ter cuidado com uma. Estou pensando aqui com o paciente pós AVC. Tem que ser algo que te facilita a terapia, algo focado, tá? Quando a gente pensa num paciente pós-AVC, ele tem provavelmente um M-corpo para ser trabalhado. São muitas regiões. É, pede uma terapia muito ampla, claro, cada um no seu ponto. Mas imagina só, a fisioterapia fica muitas vezes a gente fica até perdido. Onde que eu vou primeiro? No pé, perna, braço, cabeça, é um M corpo todo. Quando eu estou focado em cabeça e pescoço, o que é que eu posso
ter de benefício? Onde eu tenho um ponto crítico que eu posso entrar com essa terapia? Vale a pena? Percebe? Essa pergunta que eu me faço. Vale a pena? Eu preciso colocar função aqui. Vale a pena uma reunião de combinado aqui, uma terapia combinada? Isso vai me ajudar em quê? A distância me ajuda em alguma coisa? Em funcionalidade? Se você responde isso com um sim, você vai entrar com a terapia, vai utilizar ultrassom, tá? E outros recursos concomitantes. Olha só. Insuflou de novo. Soltou. Sorriso. E eu aproveito esse momento para o trajeto do dermátomo. Ó, aqui é para mostrar, pra vocês verificarem como há resposta. Olha lá, percebam. E só foi melhorando durante a sessão. Eu trabalhei com ela durante muitas sessões com os olhos dessa forma e a gente conseguiu diminuir uma pequena sequela que ela tinha, uma cincinesia. Então, em alguns momentos eu trabalhava com ela só o olho esquerdo, só o direito, bem aberto, e a corrente trabalhando ali com o ultrassom, no trajeto dessa inervação. Muitas vezes eu gosto de ficar bem próximo ao tronco, tá? Estimulando também, levando essa possibilidade de favorecer a inervação. A corrente elétrica traz isso, o ultrassom tem um componente para isso também. Então a gente soma isso, vai no tronco, vai nos ramos dessa inervação, buscando resposta. Veja bem, uma outra situação, um outro dia, um outro momento, olha só, agora com uma era menor. Olha o olho, observe. Soltou. Fechou, eu estou solicitando isso a ela. O foco é todo aqui, tá? Aqui não tem foco hoje, nesta sessão, é aqui. Olha a resposta. Perceberam diferença? Ela fecha o olho e ela ganha risório, eu me aproveito disso. Olha lá, ó, aqui eu segurei com a corrente, ó. É um fechamento de olho contra a resistência, ó, para ela melhorar. Agora os dois, ó. Tiro o foco e vou lá para baixo novamente. Aí você usou que corrente? A Aqui, Feit? aqui eu trabalhei com uma corrente australiana, mas eu vario, eu trabalho com a TENS também. Eu gosto de trazer para a TENS quando eu já trabalhei cerca de 3, 4 sessões com a australiana, eu tenho por hábito trazer a TENS por conta dessa diferença proprioceptiva de estímulo, tá? A TENS é um pulso um pouco mais, eu diria, mais perturbador. A australiana ela é mais macia, é bem legal para trabalhar fácil, mas tem momentos que eu preciso perturbar um pouco mais a estrutura. Eu preciso de propriocepção. Então eu faço essa variação, tá? Normalmente eu faço mudança a cada 3, 4 sessões. E não é o tempo todo também que eu faço isso e troco. Se a funcionalidade vem acontecendo, se o time que está ganhando não tem a necessidade de mexer, tá bom? Você pode pensar dessa forma. Se você tem tens e não tem australiana, você não vai perder nada por isso. Isso é só um manejo assim bem particular meu. Mas se é só a australiana que você tem, se é a modalidade tens, o importante é que você vai conseguir resultado, tá? A corrente tem diferença de percepção, mas a facilidade de captação, tanto com uma quanto com outra, é, vai te trazer resultado. Pode ficar tranquilo quanto a isso. Olha uma sequência. Perceba como já é melhor hoje. E isso em mesmo nível de eletro, ok? A gente não está forçando nada aqui, não.
é um nível de percepção, eu peço para o paciente, não forte, eu quero algo médio. E vou na subjetividade. Olha que resposta bonita já, como é diferente hoje. Hoje que eu digo no dia dessa sessão, tá, pessoal? Faz tempo já. Mas já é mais funcional, já tem resposta maior, outros pontos motores funcionantes. Isso é um resgate. Olha que legal. Olha que funcionalidade. Convidei ela para trabalhar junto. Vocês vão notar aqui embaixo a pulsação em platisma, ó. Veio com um risório, olha como ela tem uma funcionalidade já maior do que esse vídeo aqui. Olha, já houve ganho. Fechou, abriu. Quando eu estou com o ultrassom e a corrente elétrica aqui, eu provoco uma dificuldade de fechamento de olho. É um exercício contra-resistido para ela. E fui alternando neste dia, neste momento, quadrante inferior e superior. Alisson, o sentido que você vai fazendo o percurso com o ultrassom é pensando, logicamente, na anatomia do músculo. Anatomia, dermátomo, tá? Anatomia. Uma outra coisa, eu escutei um relato de um paciente, uma criança que tem uma dificuldade na fala, porque o canto da boca é caído. E estão desconfiando que é uma genesia de abaixador do lábio inferior. Então, o Certo. ultrassom serviria na ajuda, ele na cidade e também a criança, a família não tem condições de fazer uma eletromiografia. O ultrassom poderia clarear mais essa situação, dessa genesia, Não, e não. serviria Se é como uma genesia, não. tratamento, serviria como tratamento também? Não, como é que seria? Isso seria interessante para você, não é nem o ultrassom aqui, tá? É o cabeçote dinâmico, poderia ser com uma caneta também. Porém, esse martelinho do ultrassom é muito mais fácil de trabalho, ele é mais pesado, é claro, mas para esta situação de perceber, tentar fazer um pré-diagnóstico funcional, elétrico, de movimento, eu acho bem interessante. Por quê? Pode acontecer de você coletar funcionalidade ali, mesmo com esse diagnóstico que você se deparou. E se há uma funcionalidade, se houver, há possibilidade de treino. Havendo possibilidade de treino, também há possibilidade de ganhos, tá? Mas isso Ó, nós estamos falando, quando eu digo treino, pessoal, o carro-chefe dessa história toda é exercício conduzido. É né? óbvio. Eles ficam muito, a resposta fica muito melhor. Mesmo que o exercício dificultar um processo do paciente, é um exercício resistido, mas é a funcionalidade, a condução do terapeuta sendo facilitada pelo equipamento, recebendo adendos do equipamento, tá? Não é o ultrassom fazendo, é um bloco. É isso que tem que ficar claro. A minha terapia, a sua terapia, ela fica mais rica quando você associa um recurso potencial. Última Uhum. progressão com essa paciente para vocês observarem aqui. Olha só, um exercício ali, fazendo o bico, olha. É difícil para ela com a corrente elétrica ali. E notem que agora eu uso uma era maior, eu quero abrangência. Mandou um sorriso, olha que equilíbrio já legal. Vocês perceberam a diferença? Lembram do desvio que tinha naquele primeiro vídeo? Colocou ar, olha, segurou, que bacana, já tem um tônus melhor. E ali eu fico provocando, eu tiro e encosto, porque daí ela sente, sai o choque, volta o choque. Facilita para ela entender o que é contrair, o que é usar esta região para facilitar o orbicular e sustentar o ar nessa região.
Então, uma ideia, uma pequena ideia aqui de como isso pode se tornar rico sendo somado com o conhecimento que você tem. Olha aqui, ó, um pouquinho mais próximo, olha essa resposta, que interessante. Observem desde o mento, orbicular, modíolo. Esse ponto motor ficou mais esperto, ó. Entre aspas, né? Ficou mais esperto. Vamos entender aqui. A resposta é melhor. A parte superior foi mais trabalhosa, foi mais tardia, tá? Inclusive a Mas, asa do nariz aí levantando as pálpebras. exato. Nesta fase, ela já estava em uma situação onde estávamos precisando controlar algumas tensões do lado com a sequela. Lá eu mostrando de novo que tem um eletrodo dispersivo lá embaixo, em trapézio. Eu posso trabalhar com esse eletrodo aqui na frente do tragus, tá? Alisson, deixa eu te perguntar. Pelo que eu estou vendo aqui, você coloca bastante gel, né? Olha, Nesses casos. Eu coloco muito gel na era, né? Mas tô pode achando que é assim, interessante isso aí. Pode trabalhar com um volume menor do que tem aqui? Claro que pode. Só que neste caso, eu prefiro ter facilidade de deslizamento. Já vou dizer para vocês por quê. Quando nós utilizamos só o ultrassom, é uma facilidade de deslizar. Quando você entra com a terapia combinada mais a eletro, vocês perceberam que quando eu tirava o ultrassom parecia que ele tinha uma cola? É. Isso é o eletromagnetismo, tá, pessoal? Então ele fica um pouquinho mais pesado para deslizar. Por isso eu prefiro um pouco mais de gel, tá bom? Só não pode ficar muito pobre em gel aqui, muito seco. Seco não, né? Mas muito pouco gel, tá bom? E não precisa exagerar, né? Aqui estava até sobrando, vocês podem ver. Mas se eu tenho a necessidade de andar numa região maior da face, eu estava trabalhando com ela, tá? Esta situação, notem onde está o eletrodo agora. Olha lá. Nossa, que perigo, quase encostando no brinco ali. Bom, essa parte é de plástico, tá, pessoal? Fica tranquilo, sem problemas. Percebam, essa paciente tem respostas boas, olha. Mento. Não é uma paciente de paralisia aqui. Essa é uma paciente ortognática. Essa é uma paciente que teve rejeição dos implantes dentários. E o foco de trabalho é justamente esse aqui. É uma paciente com dor, é uma paciente escapando saliva quando dá aula. E as criancinhas dela dizendo, professora, você está cuspindo na gente. Entenderam? Então a gente melhora essa estrutura no quesito dor. Esse dia aqui, o foco foi a analgesia, com eletro e ultrassom. Pessoal, se há a presença de dor, a funcionalidade, ó, trata a dor primeiro. E isso aqui, terapia combinada para tratar dor, é o topo da situação de recursos, tá? Faz muito mais, dá muito mais resposta do que só pontuar laser. Ela recebeu laser antes desse trabalho aqui, tá, pessoal? Mas aqui é um trabalho de nocicepção. O que é isso? Essa dor movimentou, dói. Encostou, dói. Mastiga, dói. Então eu preciso trabalhar isso. E em poucas sessões ela parou de ter esse escape, esse chuvisco de saliva. Por quê? Melhorou a funcionalidade. Claro, ela esqueceu a dor, melhor, conseguimos manejar a dor, modular a dor, aí ela teve toda uma estrutura para organizar o funcional. Olha que fantástico isso. Pouquíssimas sessões, tá? Em poucas sessões. E aqui para frente a gente voltaria lá na parte onde nós visualizamos aquele primeiro vídeo daquela sequela de paralisia, tá? Quero abrir a tela aqui um pouquinho
Deixa eu ouvir um pouco vocês. Gente, eu não olhei nada das perguntas do chat ainda, mas eu vou olhar, tá bom? Se ficar alguma para trás, não der tempo hoje, vocês viram que eu criei um grupinho ali para nós, por enquanto. Esteja ali, se for da sua vontade, tá? Se não, também sinta-se à vontade para não permanecer, mas ali vou mandar algumas coisas para vocês. E pretendo responder também é, alguma coisa que porventura fique para trás aqui hoje. Nós certamente teremos mais uma aula dessa, não é segredo para ninguém. Eu vou abrir a turma 3 de ultrassom, tá bom? Vou abrir ela no começo de abril. E o intuito dessa aula hoje é realmente um aquecimento para isso, é mostrar que esse trabalho agrega muito na nossa terapia. É muito bom quando a gente oferece isso para o paciente em termos de resposta, resultado, e aí vocês sabem tudo que advém disso quando a gente proporciona estes benefícios para os pacientes, tá bom? Bom, eu prometi para vocês que iria mostrar aqui a montagem. Talvez você ficou curioso para ver como é que fica isso na hora de praticar ali. É claro que eu estou aqui na mesa com muitos fios da câmera aqui para estar falando com vocês, mas deixa eu ver o que eu consigo aqui mostrar rapidamente para pelo menos matar a curiosidade de vocês. Vocês conseguem ampliar a minha janela, ficar bem grande aí para vocês? Todo mundo está vendo grande? Talvez alguém está vendo uma janela muito pequenininha. Me dê um retorno se está tudo ok aí. Veja bem, nós Para temos mim está aqui... grande. Ok. Isso aqui é um aparelho de eletro. Poderia ser o pequeno portátil. Não importa o aparelho de eletro, tá bom? Para terapia combinada, o quem manda é o ultrassom. O ultrassom precisa ter, como vocês veem aqui, um cabinho preto. Ele precisa ter ali uma entradinha escrito terapia combinada. Hoje, o ultrassom, na última roupagem de algumas empresas, ele já vem até com o cabo de terapia combinada, porque as empresas perceberam que realmente nós usamos muito terapia combinada. Tem muitos artigos bons. Então, os terapeutas que já usam há 10, 20 anos, nós passamos por uma época em que esse cabo não era disponível. Hoje você compra e já vem. Mas o equipamento, a grande maioria, se ele for um equipamento não o primeirinho mais simples, ele já vem com a possibilidade de conectar um cabo ali para terapia combinada. Não sei se vocês vão conseguir observar, deixa eu aproximar aqui. Isso aqui é um pino banana, ó, tá? É uma pontinha igual essas do aparelho de eletro. Ele conecta lá no aparelho. Na outra extremidade, eu posso ter uma garrinha jacaré, não sei se vocês conseguem ver aí, uma garrinha jacaré para prender o eletrodo, para pinçar em alguma coisa, tá? E eu já vou mostrar para vocês como é que fica. Do seu aparelho de eletro, por exemplo, eu vou pegar aqui um canal, um fio laranja, no caso desse aparelho. Então, aqui nós temos um canal do equipamento de eletro, ok? Dois polos. Como a gente trabalha com correntes alternadas, não se preocupem se é o vermelho, se é o preto, é indiferente. O que é que eu faço? Eu pego o cabo que sai aqui da entrada terapia combinada. Não sei se vocês vão conseguir observar aí, mas o jacarezinho vai morder o pino banana aqui, ó. Dá para ver? Ó, conectei. Se fosse dois pinos banana aqui, não fosse um jacarezinho como esse, eu poderia pegar um eletrodo preto daqueles que vem na caneta forma e conectar um no outro. Você pode enfiar um eletrodo daquele aqui, que ele vai fazer passar corrente de um fio para o outro. O que é que você está ligando aqui? Novamente, olha, é simples. Você pega um canal do seu equipamento de eletro, pega um dos fios apenas, uma das ponteiras, e conecta nesse adaptador para o ultrassom. O que é que sobrou agora? Sobrou a outra ponteira. Deixa eu resgatar ela aqui. Essa pontinha aqui é a que você vai conectar um eletrodo. Esse eletrodo, você vai encostar ele no paciente, assim como vocês viram. Pode ser um eletrodo autoadesivo, um eletrodo que você use gel e coloca com fita, não importa.
Então, esse aqui, normalmente, não é o eletrodo onde a gente quer o maior efeito. Muitas das vezes, eu utilizo um eletrodo maior aqui do que o que eu encontro aqui no cabeçote, tá? Deixa eu dar uma levantadinha nessa câmera. Então, eu tenho aqui a era menor, estão vendo ela aqui? Do outro lado, eu tenho a era maior, tá aqui. Normalmente, eu uso um eletrodo maior aqui e colo em uma área distante lá do meu foco de trabalho, supondo que é aqui. E o meu foco de trabalho com o ultrassom é aqui. Esse eletrodo maior, provavelmente o eletrodo grande que vai ficar aqui, o paciente não terá grande percepção, porque o meu foco de trabalho é aqui. E é aqui que eu vou trabalhar com a maior intensidade dos efeitos, com o ultrassom e eletro. Aqui ele também fica recebendo passagem de corrente. E é interessante. Para melhor ativação, uma situação talvez até proprioceptiva local, ok? Então isso funciona como uma terapia combinada. Lá na programação do equipamento, é claro que tem todo um manejo para se fazer. Deixa eu retornar a câmera só um instante. Então aqui na eletro, aquela eletro que você que já tem o recurso e o objetivo do dia. Eu quero uma eletroestimulação, para o paciente ter contração muscular. Vai programar ali no seu equipamento. Aqui tem uma programação para o ultrassom. Quando você vai andando com os parâmetros do ultrassom, em um determinado momento o aparelho pergunta: terapia combinada? Sim ou não? Você responde que sim no aparelho, é tudo ajuste simples. Vai um pouquinho mais à frente, o aparelho vai dizer para você dar start no aparelho e também no eletro. Então, o que acontece? Você dá o start aqui no aparelho de ultrassom, você estará com ele aqui movimentando no paciente e dá o start na eletro. Combina com o paciente. Paciente, agora me avisa quando chegar o estímulo elétrico e vai dando dose, o seu canal 1, que é o laranja nesse caso. O paciente vai acusar para você, chegou, combina, e nesse tempo eu estou aqui no ultrassom. Ó. Paciente, eu quero que você tenha uma percepção boa, bem presente. E vai. Ele vai chegar para você e dizer: olha, estou percebendo bastante. E aí, quem tem eletro sabe toda aquela história que a gente vai combinando para chegar no objetivo da intensidade que deseja aqui. Porque aqui ela é pré-estabelecida já. Deu start, já vai sair aquilo que foi estabelecido. Foi estabelecido da onde? Tirado da onde? Foi tirado de todo um conhecimento que a gente vê dentro no curso, que a gente vê dentro de uma formação maior. Mas eu acredito que deu aqui para vocês terem uma boa noção de que, com o recurso na mão, eu tenho muita possibilidade. E os resultados, eles são muito bons, eles são muito eficazes, eficientes. Tá? Em termos de alívio muscular, em termos de modulação da dor, tônus, propriocepção, efeitos de aquecimento também que o ultrassom proporciona, a terapia combinada, ela mata 2 ou até 3 coelhos em uma pancada só, porque você consegue eletro, ultrassom, e você pode fazer isso dinâmico, com exercício miofuncional. Tem situações que é possível. E tem situações que você vai utilizar só ultrassom ou só eletro. Isso que é legal, essa versatilidade. E tem mais uma coisinha que eu quero pontuar hoje ainda para vocês. Quando eu estou de posse do conhecimento do ultrassom terapêutico, eu posso trabalhar me aproveitando dos efeitos que isso aqui me fornece e fazer uma outra terapia que recebe o nome de fonoforese. Bem intuitiva para a profissão dos fonoaudiólogos, não é? Tem sinônimo, pode ser sonoforese ou fonoforese. Onde? Na necessidade de algum fármaco, exemplo, um anti-inflamatório. Essa paciente que eu mostrei para vocês ali da pós-ortognática, lá, ou melhor, do procedimento ortodôntico, do implante, eu trabalhei com ela algumas sessões de fonoforese.
por conta dessa dor, por conta da necessidade de manejar um processo inflamatório ali, que estava realmente bem superficial, e a gente conseguiu um efeito muito legal. Por quê? Você entra com um simples gel anti-inflamatório, massageia esse gel, faz acontecer o processo de absorção normalmente com a mão. Depois disso, você entra com a terapia ultrassônica e aí você tem um resultado chamado fonoforese, onde as propriedades ultrassônicas de aumentar a permeabilidade de membrana facilita muito a penetração, o aproveitamento deste fármaco que você utilizou. E isso, é claro, é vantagem para você terapeuta, tá? É mais uma possibilidade com ultrassom. Então, uma versatilidade muito boa, muito grande, tá certo? Ah, você pode trabalhar com várias situações e pensar em várias patologias. Eu acredito que isso está aí fervilhando na cabeça de vocês. Várias patologias. A gente até fez um exercício legal, né? Nazaré, o Moisés, tem mais pessoas aqui que fizeram o curso, onde eu fui induzindo vocês a, depois de um pouco de conhecimento da aula, a escrever nome de patologia que daria para trabalhar com ultrassom. Porque acontece um problema bem interessante no nosso dia a dia, pessoal. A gente quer saber se serve para disfagia, mas a gente não sabe o que é disfagia. Não pode acontecer isso. Ou sabe o que é disfagia? Meu Deus, Alisson, como é que eu, terapeuta, só trabalho com isso, não sei o que é? Sabe o que é disfagia? Que fase se encontra? Que nível está isso? Então, quando eu conheço, quando eu entendo, me aprofundo nisso, eu entro com o recurso e eu consigo dizer para mim mesmo: olha, o ultrassom pode ser utilizado nessa situação. Ah, após uma cirurgia ortognática, pode usar ultrassom? Bom, quando você entra, a gente faz o curso, conversa, entende, você vai saber por que pode utilizar num pós-ortognática. Por que que eu posso utilizar num paciente de paralisia, pós-paralisia facial? Que fase? Porque a gente entende o que isso traz de efeito. Se isso aqui traz efeito X e lá na patologia eu entendo que tem a necessidade X, pronto. A nossa preocupação em dar diagnóstico, eu sei que existe, não é? Perguntar se pode para isso, para aquilo. Mas a gente fica muito fera quando a gente discute bastante dentro do curso. O que é que está acontecendo? O que é que tem naquele problema? O ultrassom ajuda no que daquele diagnóstico? O exercício ajuda o que naquele diagnóstico? Esse é o grande pulo do gato. É a nossa grande dificuldade, né? Determinar o que tem na patologia, o problema em si, a necessidade e se o equipamento fornece aquilo para suprir a necessidade. Se fornece, você responde automaticamente: opa, é claro, o ultrassom pode ser utilizado para isso. Deixa eu olhar se tem alguma contraindicação que me bloqueie aqui. Aí pronto, fechou. A gente cria um entendimento. Mas é bem Mas versátil, viu, pessoal? o mais importante também, Alisson, que faz com que a gente tenha segurança de uso, é entender e conhecer cada, como é que a gente chama? Cada recurso. Então, assim, quando você pensa no ultrassom, por onde ele entra, qual é a via de acesso dele, né? A gente começa a entender. Muitas das vezes, mesmo com dúvida se vou usar ou não, eu lembrava do que você dizia na aula, qual eram os defeitos dele e como é que ele agia, qual era o mecanismo dentro do corpo, né? Dentro do que ele faz, do que ele se Isso. propõe. Aí você entende. E se você É não isso. conhece o recurso completo, você não vai entender. Você vê que naquela vez, né? Você deu o curso inteiro, depois deu o aplicativo. Eu ainda estava lá, ó. Sim, Então, sabe o que valeu a pena? Porque você sabe hoje quando está errado o teu cálculo. Então, não é só exatamente. vai lá no aplicativo e vê. Você sabe, é igual a dosimetria do laser. Eu vou fazer o laser de novo, fazer o curso de novo. Porque, Uhum. basicamente, para usar o laser, é, é sim saber dosimetria. Se você não sabe dosimetria, acabou. Você vai ser um mero apertador de botão e você não vai usar o recurso como ele É. devia. Ele pode e precisa ser usado, né? Isso, Nazaré, você tocou num ponto bem importante. Pessoal,
a maior dificuldade, eu estou falando agora como fisioterapeuta, tá? Como quem vem de uma profissão que trilhou o caminho dos agentes físicos, aos quais a profissão também da fonoaudiologia e outros profissionais, né? Tem educador físico, tem o médico veterinário, tem o médico, que também atuam com recursos físicos. E a gente trilhou esse caminho e a gente entendeu muito bem, porque a grande dificuldade durante décadas sempre foi e ainda é acertar a dosimetria lá no local da lesão. Não é aqui na superfície, na pele, tá? É lá no local da lesão. A meio centímetro, a 1 centímetro, a 2 centímetros de profundidade ou mais. Hoje, existe um caminho muito bem trilhado. Quando a Nazaré citou ali, tem aplicativo? Tem aplicativo hoje, né? Profissionais da fisioterapia desenvolveram aplicativos para fazer cálculos. Cálculos que a gente fazia na mão até pouco tempo atrás, que demora. Então, no curso de ultrassom, a gente vê de onde que veio tudo isso. Vem lá de uma fórmula, dá até medo da fórmula, desanima a hora que vê no curso. Mas depois, no final, você vê que é só uma meia dúzia de informações que você coloca no aplicativo, você sabe de onde veio. E se der um erro no aplicativo, porque só pegar ele e sair usando ultrassom, você também não consegue. Porque você precisa saber de onde vem. Se dá um erro ali na dose, já entendi por quê. Já entendi porque tem conhecimento de base. E aí as coisas estão muito na palma da mão, né? Facilita, nós nos habituamos com o recurso. Eu digo para vocês que dificilmente eu faço ultrassom hoje puro, sozinho, viu, pessoal? É terapia combinada 90%. Por quê? O resultado é mais expressivo. Eletro eu faço sozinho só quando é muito específico. A eletro tem muito campo específico, na verdade. Tem muito campo que eu trabalho só eletro, mas pensou em ultrassom, normalmente ele está agarradinho com o aparelho de eletro ao lado. Mas eu não tenho eletro ainda. Tranquilo, mas o ultrassom você já vai ter muita resposta e muito resultado. E o bacana é isso, é você conseguir ir somando esses potenciais. E aí nós vamos chegando, como eu já falei para vocês ali atrás, em resultados diferenciados. É muito bom quando o paciente vem, você faz uma sessão com ele vai para a funcionalidade depois, para a atividade dele, e ele diz: olha, tá tudo bem, não senti dor, consegui fazer tudo, deu um pouco de cansaço, estresse, mas consegui. Em outros momentos, eu estou falando agora, né, pensando do que eu vivo da minha carreira, em outros momentos eu não escutava isso depois de uma única sessão. Às vezes demorava mais, tinha pouco recurso, trabalhava muito bem com as mãos, mas o manual não é tudo, né? Um laser não é tudo, a eletro não é tudo. É essa reunião que forma um todo muito mais interessante. E o manualzão, o exercício de raiz, que é o carro-chefe, não tem jeito, tá, pessoal? A função estabelecida ainda é o maior. Agora, o que essas maquininhas aqui ajudam a colocar a função redondinha de mais rápido, sem sombra de dúvida, tá? Gente, nós estamos aqui a 15 minutos para as 10 horas da noite. O meu propósito hoje era aguçar aí a curiosidade de vocês, informar um pouco sobre o que é importante e interessante ter como equipamento aí junto de você. Adianto para vocês em primeira mão, nós vamos ter mais uma turma. É óbvio que eu quero sim continuar levando a formação, então nós vamos fazer para começo de abril. Se vocês ficarem à vontade nesse grupo de WhatsApp que eu criei, eu não pedi eu não pedi para todos vocês se poderia incluir, tá? Como todos, eu pedi o contato de WhatsApp para mandar o link da aula, montei o grupo por conta, mas esteja à vontade se você não quer permanecer ali. Pode sair numa boa, tá tudo certo, tá bom? Mas para facilitar a nossa vida, tá? Depois eu vou dar uma lida no nosso chat também e deixo aberto para vocês. Se ficou dúvida hoje, amanhã quer saber um pouquinho mais, chama nesse grupo aqui que a gente abastece todo mundo de informação. Eu respondo vocês ali também, tá bom? Se for algo em particular que você não quer expor no grupo, eu também deixei meu contato para quem não tinha ainda, tá? Vocês têm o meu contato de acesso direto. Fica à vontade, vai ser um prazer trocar informações com vocês também. Tá bom? Vocês acham que valeu a pena ficar um pouco aqui hoje? Ajudou um pouco? Tá? Se quiserem propor assunto, porque eu vou fazer mais um encontro desses, tá bom? Prometo para vocês. Se vocês quiserem propor assunto, eu monto uma exposição para nós aqui, que a gente realiza mais uma aula dessa.
tá joia? Pode fazer mandar a dica no nosso próprio grupo ali. Bom, vocês têm os nossos contatos aí, é fácil. Estejam à vontade para isso, tá bom? Gostaria de Muito fazer uma bom, foto com muito quem bom. puder abrir câmera Adorei, aí. adorei, olha, Vamos adorei. fazer uma foto? Que bom Vamos, ficou que meio vocês gostaram. bagunçada, mas Quem está acordadinho ainda pode abrir câmera. Olha, tem bastante gente, que legal. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês aí. Se não tem gente, nós não conseguimos falar, não é? Não tem sentido. Então é muito bom poder partilhar isso aí com vocês. oi, Maria Alvim. Muita gente se encontrando aí, ó. Oi, Cipriano. Tudo bom, gente? Oi! Tudo bem. Olha, Alisson, eu estava com Olá, tudo saudade, bom? sabia, desses cursos nossos. Ai, Soraya. não sabia que eu tô aqui. Oi, Teca. Oi! Para quem não sabe, aí a Maria Alvim ela se formou em fisioterapia já praticamente, né? Já se Formou formou, também. Maria Alvim? Agora é uma Já se formou? fono. Caramba, que Ah, Fonofiso, bacana! né? Ela é Olha, fonoaudióloga. eu estava querendo Incrível! fazer, Maria Alvim, mas eu fiquei com medo, porque eu não Legal. aguento prova. Eu fiquei com E é medo, não da aguento música prova. ainda. Não É, aguento Muito bom, prova né? mais. Eu Cadê a fico Vilma? estressada com prova. esse último ano aí de Cadê a estágio Vilminha? foi punk. Eu Nossa imagino. Senhora, foi muito punk. Prova Maria Alvim, oral, sabe? Maria Alvim, Oi. você é fono Pessoal, físico ou boa noite. Ela é Alisson, tira fono, logo essa foto. Olha, por ela é enquanto, fonofísico. Deixa eu eu tirar a foto, sou. pessoal. Senão vocês vão querer ficar Oi, batendo papo aqui queridas. até amanhecer. Saudades. Vamos lá, então. Posso fazer? Sorrisão de vocês Saudades. aí. Pode, Atenção. rápido. Lá vai. Sorrisão. Mais uma. Vou fazer mais uma. Aproveita. Foi. Vou mandar no grupo ali, tá? O Alisson. Simone! É, Oi! eita, Alisson, fala Diga. mais Rê! um pouquinho mais sobre o seu curso em abril. Ah, legal. Ó, É bem inicial. o curso ele é bem inicial, ele sai da base toda para ter Pessoal, boa subsídio, noite. trabalhar Muito bom com ver todo educação, tá? mundo. Alisson, muito obrigada. Viu? Obrigado a você. Bom Tchau, descanso. tchau. Então, a gente sai da base do início zero até a parte funcional toda, tá? Nós temos nesse meio do caminho aí suporte, nós temos facilidade e orientação para aquisição de equipamento mais adequado, né, para gente que trabalha na área de cabeça e pescoço, tá? É, Além disso, nós vamos ter bonificação e esse grupo que foi criado aqui, eu vou separar para quem for fazer, quem quiser fazer o curso depois, nós vamos separar aí, é surpresa, mas nós vamos separar alguma coisa para vocês aí bem legal, tá bom? Fiquem atentos aí. Eu vou dar prioridade para quem está aqui como né, o interesse inicial, né, antes do lançamento, tá bom? Da nossa próxima turma. Alisson, Sim. deixa eu te perguntar, aula presencial nunca mais? Eu Está sinto acontecendo. muita falta. Está acontecendo bem em menor volume, tá? Mas bom, vou colocar para vocês aqui a minha visão. A gente na área da fisioterapia que continua muito, nem na pandemia a gente parou, tá? A fisioterapia é meio doida assim e a coisa anda. E tem bastante presencial, mas o que eu percebi das escolas que eu participei, estive junto, e algumas ainda vou, que é mais voltada para vocês da fonoaudiologia. Muitos se especializaram no online e tem muita gente que não quer fazer presencial mais. Entendeu? Né? O que acontece muito? Volta e meia a gente faz um curso, por exemplo, eu tive lá fazendo um curso agora foi uma dupla, a gente fez terapia manual e ultrassom lá em Porto Alegre. Em agosto do ano passado. Ah, tu estava lá, né? Catiane estava lá. Então nós estávamos lá. De lá sai ideia. Já teve gente lá, Catiane, que a gente já montou, já saiu o curso presencial de lá, assim como você também estava querendo levar para aí, né? Então a gente está fazendo alguns apoios assim com os alunos. Ah, vamos levar para a tua cidade? Vamos. Quem que faz curso aí? Ah, fulano faz. Entra em contato, monta, faz por uma escola, por um instituto, ou, em alguns casos, particular. Pega-se um local, tem uma clínica, tem sala,
a gente não precisa de muito recurso, monta a turma, faz presencial, tá? Sinto Então, por muita enquanto, tá assim. falta do presencial. Quem não sente, né? Muita Acho que falta. todo mundo sente Primeiro que a falta. gente revê as amigas. Segundo que a gente pega no material, entendeu? A gente Põe a mão na experimenta. massa, de fato, né? Verdade. Não, É e muito a melhor você dispersão é sentir. menor também. Embora, Eu, em Simone, casa, olha só, eu é até concordo com tentador não ir você, fazer alguma coisa. mas o online, eu te digo, facilita muito. E assim, com o Alisson do jeito que ele é, com todos os cursos que imagina, eu fiz online com ele. A É gente tem verdade, fez mesmo. acesso às apostilas e rever as aulas naquele tempo grande que ele deixa ainda depois do curso. Então, eu acho que a aula também, poder rever o que está gravado, é um plus. Eu sei que É a gente perde um pouco do manual, mas as aulas gravadas elas dão um retorno, porque a gente está ali no presencial, tem muita coisa que passa. Mas quando você vai rever verdade. a aula, É bom. Eu digo assim, ó, é bom ter tem os os dois dois. lados. Pode mesclar, né? Bom ter os híbrido, dois, né? tá? Centros grandes, né? São Paulo, Rio, as capitais grandes, a gente consegue montar turma, tá? Então, se de repente vocês visualizarem aí, seria bem Já gostei. interessante, seria bem Eu interessante também. montar um curso maior para que a gente pudesse falar de recursos que a maioria de vocês já viram, já tem eletro. Ah, beleza, vamos fazer eletro e ultrassom junto num curso híbrido aí, entendeu? Aí faz o presencial e montam e deixa um suporte já com o online, entendeu? Isso é interessante, tá? Ah, já fizemos o online aqui, tem uma, duas turmas. Vamos reunir essa turma, vamos fazer um presencial. Vou mexer um pouco isso e Vamos levantar ver o no interesse, Rio tá? isso, vamos ver aí no Rio de Janeiro, porque Isso, Rio caramba, de Janeiro, gente. tudo é São Mas a Paulo. teoria É. online e a prática, né? Presencial. Ai, eu Eu queria. quero dar choque na Elias. Que horror! Se vingar. Na Renata também. Já estou acostumada. Muito bom rever vocês, viu? Bom conhecer pessoas novas também que estiveram presentes aqui hoje, muito legal. Vamos cogitar essa ideia. Eu vou fazer um levantamento da possibilidade aí dessas regiões maiores que todo mundo consegue chegar, né? Tá bom, gente? Tá bom. Valeu, muito obrigado pela Obrigada, Alisson. Obrigada, Alisson. Gente, boa Tchau, noite. Soraya. Tchau, meninas. Soraya, tá boa? Vilma, que não apareceu. Vilminha sumiu.